Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, bem-vindas mais uma vez ao nosso Mercado em Movimento, trazendo sempre entrevistas que agregam muito na vida de quem gosta de negócios, de quem quer empreender, de quem até só quer escutar uma história boa e muito inspiradora. Hoje eu tenho o orgulho de receber aqui Jéssica Ramalho e Dr. Vitor Hugo Nascimento, eles que são fundadores da Acuidar, que é a empresa, uma franquia que se tornou a maior da América Latina em cuidadores de pessoas, né? Nesses cuidados que se tem, que se falava muito, cuidadores de idosos era um termo mais antigo, hoje ampliou para cuidadores de pessoas, né, pela diversidade de serviços que vocês conseguem ter. E aí é o seguinte, esse casal, parceiro na vida, né, e no mundo profissional, é daqui de João Pessoa, ou da Paraíba, né? E a empresa, sim, é de João Pessoa. Vocês são de localidades diferentes, né? Mas a empresa é paraibana, genuinamente nordestina e hoje a maior da América Latina. Sejam muito bem-vindos e fiquem à vontade aqui para a gente conversar. Plínio, eu agradeço o convite, é uma grande honra para nós estarmos aqui e poder falar um pouco da história da Acuidar. Nós temos muito orgulho em ter surgido aqui em João Pessoa e ter conquistado o Brasil com esse cuidado de excelência que a gente tanto preza. Plínio, também é uma satisfação. A Cuidar realmente nasceu em João Pessoa, assim como nós, Jéssica e eu. Temos família interior, né? Eu tenho Guarabira, Pirpirituba, Jéssica é família do Sertão de Conceição, mas todos nós dois, né, nascemos aqui em João Pessoa, assim como a Cuidar. E aí, deixa eu começar a gente trazendo aqui números, né? Os números são impressionantes. Vocês têm mais de 250 franqueados, né? Unidades franqueadas em todo o país, o que faz da Cuidar a maior da América Latina. E isso nos últimos 4 anos, quando vocês decidiram expandir o negócio. Vocês tinham a Cuidar só João Pessoa, era isso? E depois Isso. teve essa expansão. Fala um pouquinho disso e os números atuais, por favor, Jéssica. Certo. Na verdade, a Cuidar surgiu há muitos anos. O nosso desejo de cuidar de pessoas surgiu há muitos anos. Eu comecei, você sabe, né, a nossa história. Eu comecei a cuidar do meu pai com 7 anos, quando eu olhei para ele e percebi que ele estava idoso. Então, o meu pai era alcoólatra e tinha várias comorbidades do alcoolismo, como hipertensão, diabetes. E aí ele precisava de cuidados, mas naquela época, 1990, por aí, 90 e poucos, a gente não entendia que existia esse serviço de cuidados e eu acredito que aqui em João Pessoa realmente não tinha. E aí a cuidadora dele fui eu. Então eu fazia massagens de conforto, dava as medicações para ele. Na época eu construí um livro, que era o diário, onde todos os dias eu anotava tudo o que acontecia com ele, para que dessas anotações eu pudesse levar os médicos nas consultas e os médicos passarem as medicações corretas para ele, para que eu administrasse essas medicações. E Então, você era criança, adolescente. criança, 7 anos de idade. Caramba. Então eu cresci cuidando dele até casar e sair de casa. Eu lembro quando eu casei, as pessoas, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Eu disse, onde eu estiver, eu vou estar cuidando dele. Então eu sempre voltava para fazer esse cuidado e cuidava com todo o meu amor. E aí, ao crescer, eu me formei em fisioterapia. E formada em fisioterapia, eu comecei a atender a domicílio. E nesses atendimentos a domicílio, eu comecei a ver a precariedade da prestação de serviço também, voltada para cuidados a pessoas, principalmente idosas. Então, eram pessoas que realmente não tinham formação, muitas vezes pessoas domésticas, empregadas domésticas que as famílias colocavam para cuidar. As medicações eram dadas em horários trocados, então a medicação para dormir era dada durante o dia, as pessoas passavam o dia dormindo, a noite acordado. E aí Vitor também atendia a domicílio e nas nossas conversas a gente começou a pensar, por que não ter uma empresa que cuide de pessoas e que entregue excelência em cuidados? E nesse tempo ele era fisioterapeuta também, não é isso? Também. Foi a Sim, sua primeira formação, sim. depois que veio a medicina. Isso, inicialmente, quando a gente abriu a Cuidar, né? Na verdade, quando a gente abriu nossa primeira empresa de cuidadores em 2016, eu já era fisioterapeuta formado e estava com o curso de medicina já em andamento, mais da metade do curso, né? Já na fase aí
da metade para o final, então já tinha uma boa bagagem, né? Tanto relacionada à parte de cuidado, porque em cuidado a gente vê muito a questão funcional, que a gente chama, que é o quê? É o que realmente necessita que seja feito para melhorar tanto da parte de reabilitação quanto dos cuidados básicos da pessoa como um todo. E aí eu trouxe muito dessa formação, tanto eu quanto a Jéssica, e claro, com a parte de medicina a gente acabou agregando, né, mais valor e tornando essa empresa cada vez mais completa, né, tanto na parte clínica, na parte técnica, e aí Jéssica com essa parte sentimental, né, de acolhimento e de cuidado que faz total diferença, né, principalmente quando a gente fala de cuidar de idosos. A gente cuida de outras pessoas, né, crianças também, e adultos. E ela tinha um know-how, né, gigantesco, né? Ela Desde tem os 7 anos cuidando Exatamente, do know-how pai desde 7 dela, aí anos. fez fisioterapia, que é uma área, né, onde tem esse cuidado muito próximo, os idosos precisam muito também, muitas vezes. E aí, para saber um pouquinho em que momento vocês decidiram que iam empreender, né, para assim, para transformar numa empresa, né? Eu acredito que, principalmente início de carreira, às vezes você vai trabalhar, não sei, em hospital, posto, alguma vaga no serviço público. Como foi esse início? O que foi o gatilho para vocês dizerem, não, a gente precisa agora empreender e seguir essa outra direção aqui, não está muito legal? Da minha parte, eu fui trabalhar na prefeitura. E foi um trabalho assim que eu não me identifiquei. Tinham muitas reclamações, era um serviço muito difícil de lidar. E assim, eu sou muito controladora, sabe? Eu gosto de controlar e de resolver. E eu me sentia de mãos atadas, porque eu via a necessidade das pessoas, eu queria ajudar e eu não podia, porque eu dependia de outras pessoas. Então era um trabalho que eu não me sentia bem fazendo, eu não gostava de fazer. E eu acredito muito que quando a gente trabalha com o que a gente não gosta, a gente não tem sucesso, a gente não desenvolve. E aí, fazendo esse trabalho, eu comecei a entender que eu precisava fazer o que eu gostava, eu precisava sair dali. E conversando com o Vitor, que já tinha também uma vivência anterior, e aí ele vai contar um pouco, né, da vivência dele, a gente decidiu empreender. No momento, sem capital. Então, a gente não tinha dinheiro para começar. Foi um momento bem difícil, porque a gente pensou, vamos vender o que a gente tem, começar, vamos tentar um empréstimo junto a um banco. O que é que a gente vai fazer para conseguir capital para abrir a nossa empresa? E a gente recorreu a um empréstimo bancário e conseguiu abrir a nossa empresa muito simples, muito pequena, no ano de 2016, aqui em João Pessoa. E no primeiro ano de empresa, a gente voltou ao banco para quitar 100% do empréstimo, porque a empresa realmente foi um sucesso. E a gente começou a construir essa mudança de cuidados, primeiro na nossa cidade, a mudança que hoje vem conquistando o Brasil. E aí, uma dúvida que surgiu aqui, vocês se conheceram na faculdade? Não, a gente já conhecia de outros carnavais, bem, bem antes, né, Jéssica? Desde que ano? Na verdade, eu tinha 10 anos quando conheci Vitor. Eu sou um pouco precoce, né? E Vitor tinha 15, são 5 anos de diferença. E Vitor, amigo dos meus Mas nesse irmãos. tempo era amizade. Amizade. Ele não queria... 10 anos. Ele, amigo dos meus irmãos, ia muito na minha casa, jogar videogame, ficar brincando com os Ah, meninos lá, jogando Tava bola. sempre por lá, aproveitou, né? já Tava tinha sempre por lá. amizade, aí facilitou o caminho, não foi? Exato. E aí, quando eu estava com 15 anos, a gente começou a namorar. E namoramos 7 anos para poder casar. E a gente casou com 22, eu tinha 22 e Vitor 27. 27. 27. E aí, a fisioterapia também foi uma decisão conjunta, vocês... A fisioterapia, Quem na começou verdade, primeiro? a fisioterapia eu comecei primeiro e ela entrou por influência minha, né? Então, sempre gostei muito do curso, achava muito legal. Antes da fisioterapia, trabalhei com outras coisas também, né? Então, comecei trabalhando muito cedo. Com 15 anos de idade, eu era estagiário de fazer digitação, né, de cartão SUS. E assim que eu terminei a parte do ensino médio, não passei primeira vez no vestibular. Então eu fui ajudar meu pai, que era caminhoneiro na época. E aí eu dirigia junto com ele, ajudava. Mas chegou um certo momento que eu queria trabalhar para ter uma renda extra. Porque querendo não trabalhando com o pai, né, ajudava ele e tudo. E fui trabalhar como... Não tinha um salário, não né? tinha um salário. Chegou o final do mês, cadê o salário? Não tinha salário, né? Então, peraí, preciso ter um salário. E aí eu fui trabalhar como frentista, né? Posto de combustível. Isso foi aonde?
Isso foi aqui em João Pessoa. Aqui em João Pessoa. Aqui em João Pessoa. Que trabalhei por 7 meses como frentista. Assim que saí, fui pro quartel, pro Exército. Então, nesse período que eu estava lá, acabei gostando da parte militar. Pensava nessa época em fazer um concurso, né? Talvez uma ESA para ser sargento ou uma AMAN para ser um oficial do Exército. Só que também nesse período, apesar de gostar da parte do quartel, tem muita parte de hierarquia, né? E eu entrei como soldado raso mesmo, soldado mais raso que tinha era eu no quartel, né? E aí eu parei para pensar um pouco e vi que realmente não era o que eu queria para minha vida, porque assim, não queria ser sempre subordinado, principalmente estar num nível aí tão baixo. Então, a forma que eu via de querer não ser subordinado e de fazer meus horários, trabalhar como eu gosto, era empreendendo, né? E aí, saí do quartel, fui fazer cursinho, entrei para medicina, né, na Universidade Federal aqui da Paraíba, e sempre fui muito empolgado com o curso, né, Jéssica, Para fisioterapia. para fisioterapia, sempre fui muito empolgado, e aí Jéssica acabou seguindo essa linha, né, de fisioterapia também, porque via minha empolgação e via que eu sempre falava muito bem do curso e tudo. E quando eu estava concluindo o curso, né, de fisioterapia, que veio essa questão de fazer medicina. Então, praticamente, foi junto. Terminei os 5 anos de Emendou ali fisioterapia, os emendei. 10 Foram cursos. 11 anos só de graduação. Quando faltava uma semana para terminar o curso de fisioterapia, apresentar o TCC, fui chamado, né, no vestibular, que tinha ficado lá na lista de espera. Fui chamado e aí ingressei em medicina. E aí foi estudando medicina, atendendo como fisioterapeuta, que eu já comecei a atender, né, a domicílio, idosos, né, já estava com esse know-how da parte de idosos, né, quando a gente abriu a empresa, e depois a gente abriu a empresa também. Então, foi um período até difícil, né, pela alta carga horária que tinha relacionada a atendimentos com fisioterapia, aulas de medicina, provas com medicina, e a empresa também, que Jéssica no início fazia grande parte, mas eu auxiliava também com muitas coisas. Agora eu fiquei sabendo de uma história, né, que ilustra bem aí esse seu não gosto, para não falar desgosto, né, de trabalhar para os outros. Conta aí como foi uma história que teve no posto de gasolina, que você teve um embate lá com a dona do posto. Na verdade, eu trabalhei por 7 meses, como eu falei, né, e fui demitido de lá. Lá dava o meu máximo como trabalhador, tinha que colocar lá combustível, oferecia cafezinho, corria na conveniência, trazia café, trazia água, calibrava pneu, era uma loucura lá. E teve um dia que eu estava atendendo uma cliente, que a dona do posto estava inclusive na frente lá da conveniência, que geralmente ela nem ficava lá na frente, ficava mais na parte administrativa. E aí, quando a gente coloca para completar, né, a gente vai no posto lá, pode completar. E aí, quando completa, o mecanismo lá acaba disparando e ele para. A bomba fica lá, você A deixa bomba ela lá e sai, isso, né, deixa às ela lá vezes. e sai, ela dispara quando enche, né? E nesse dia, eu ofereci um cafezinho, a cliente aceitou, corri na conveniência. Quando veio voltando com um café, uma bandeja, que eu olho, tá o combustível, a gasolina jorrando para fora do carro, molhando o carro todo. E a A cliente, pintura da eu não cliente. sabia se jogava o café fora, se entregava o café. O que é que eu fazia? Eu fui lá, corri, tirei a bomba. E aí a cliente lá ficou revoltada, disse que tinha passado não sei quanto, que não ia pagar a gasolina, ia queimar a pintura, ia pagar a pintura. Aí a dona chegou lá, começou a falar um monte de coisa, que a culpa era minha. Aí eu acabei estourando também, né? Não aguentei, disse que a culpa não era minha, que a culpa era dela, que o posto precisava de manutenção. E quero ou não, eu era subordinado, fiz errado, né, que eu não deveria ter feito, mas ao mesmo tempo também não era culpa minha. E aí não teve outra opção, né? No outro dia já fui demitido. Mas foi bom, Graças a Deus, né? graças a Deus fui demitido. Graças a Deus não fiquei muito tempo, mas foi uma experiência ruim e ao mesmo tempo boa, porque cada experiência negativa eu acho que a gente sempre traz algo positivo e que a gente precisa trazer isso para que impulsione a gente cada vez mais à frente. E aí, depois ele enveredou pela geriatria, já tinha essa experiência, né, com os idosos, vocês. Até então era uma empresa local, vocês atendiam só aqui. Como foi se despertar para pensar numa franquia? Né? Quem pensou primeiro? Vocês se inspiraram em alguém? Como foi depois de o quê? 4 anos que vocês tinham de empresa? Na verdade, com 3 anos, mais ou menos, 3 anos e meio de 3 empresa, nós abrimos em Recife.
em sociedade com o meu irmão e minha cunhada. Porque entendendo o sucesso, né, que a Cuidar já estava fazendo aqui em João Pessoa, a procura mesmo, diversas pessoas conversavam com a gente e falavam, deveria ter a Cuidar também em tal cidade, nós somos de tal local, viemos passar férias aqui em João Pessoa, contratamos o serviço, gostamos, por que vocês também não abrem em São Paulo, no Rio? E aí começavam a dar as ideias. E Vitor que conversou comigo, falou, Jéssica, a gente poderia abrir uma unidade também em Recife. A ideia dele, inicialmente, era que nós abríssemos e a gente fizesse toda a gestão, cuidasse de tudo. Mas como eu falei, né, pela minha forma de ser metódica, de querer acompanhar cada passo, eu disse, se a empresa for aberta por nós, eu não vou conseguir acompanhar como deveria. E se a gente entrar com sócios, a gente vai qualificar essas pessoas para que elas consigam desenrolar todo o processo da empresa, cuidar de tudo e, claro, com a nossa ajuda, com a nossa assistência. E aí convidei o meu irmão e a minha cunhada para fazer parte do projeto. Eles já sabiam do sucesso da Cuidar Aqui, do quanto a gente já tinha mudado de vida, né? Porque eles sabiam que a gente tinha conseguido um empréstimo para abrir a empresa lá atrás, porque eu, recém-formada, Vitor estudando medicina ainda e trabalhando, então não tinha como a gente ter capital para abrir uma empresa, para fazer marketing, para estruturar tudo. E como a gente já estava vivendo naquele momento. Então, eles toparam, assumiram os riscos de investir junto com a gente nesse negócio e abriram, e hoje também é um verdadeiro sucesso. Recife é um mercado muito maior, né? Inclusive. Exatamente. Então foi uma segunda unidade, ainda não era uma franquia, Ainda né? Era não. uma segunda unidade com uma solução caseira, né? Caseira. Com sócios que são, né, da família e no mercado grande. Quando foi em 2020, no início do ano, logo no ano da pandemia, né, o ano que tinha tudo para dar errado, e justamente em janeiro desse ano, nós decidimos iniciar a expansão através do franchise. E aí, Vitor também chegou para mim, essas ideias, assim, de desbravadoras, sabe? De, Jéssica, a gente consegue. Eu fico, será, Vitor, que a gente consegue? Quem é mais corajoso? Ele. Altamente corajoso, assim. Ele não tem medo de arriscar. É surfista também, né? Gosta de surfar. E, Surfar assim, onda grande. ele não tem medo de perder tudo, sabe? Se é para arriscar, ele arrisca. Já eu sou a pessoa que tem boas ideias e que gosta de estruturar tudo, mas que tem o medo, sabe? Muitas vezes eu fico, será que eu devo ir? Será? Mas e se acontecer isso? Então, acho que a gente se completa contrapeso, muito. Né? Um pouquinho da balança do equilíbrio. Isso eu acho que é bem saudável, né? Numa parceria, seja lá. Um dos segredos do nosso sucesso, né? Eu acho. Eu sempre falo também que ser corajoso é diferente de ser aventureiro, né? Porque muitas vezes se aventura aquela pessoa que corre um risco onde muitas vezes não é viável, né? E corajoso é aquele que você vai analisar, sabe que existem riscos, mas que tem uma chance muito maior de dar certo. Então, se tiver chance maior de dar certo, com certeza vou estar fazendo sem problema nenhum. É um risco calculado, né? Um risco calculado, com certeza. Eu acho que eu tenho muito isso também acho que na veia, né, de família, a gente sempre tem uma referência. E assim, na família, antes da gente empreender, a minha referência era o meu avô, né, por parte de mãe, que para mim foi, né, na verdade, um grande empresário, né, que conseguiu, assim, veio de uma família muito pobre e conseguiu, assim, se tornar se tornar uma pessoa financeiramente bem-sucedido, né, uma pessoa financeiramente confortável. Então, eu sempre me inspirava muito nele, né, e eu sempre tive essa vontade de crescer, né, começou um negócio que a gente vai crescer. E quando a gente pensa em crescer no ramo de empreendimentos, né, de negócio, existem duas possibilidades. Uma é de forma independente, onde a gente vai sair abrindo empresas diversas, a gente mesmo, seja a gente operacionalizando, ou claro, colocando outras pessoas para operacionalizar, que a gente não consegue fazer isso sozinho, e a outra é o franchise. Inicialmente a gente tentou fazer de forma independente, João Pessoa, Recife já entrou com sociedade. O próximo passo seria como continuar crescendo, se é também sociedade em outras cidades ou cidades próximas, e aí fazendo um espiral, como a gente chama, né? E daqui de João Pessoa, Recife, Natal, cidades próximas e aumentando cada vez mais, ou iniciar já no franchising. No franchising, como o nosso ramo
é serviço, então a gente consegue já pulverizar, ou seja, a gente pode expandir norte, sul, qualquer local, diferente de franquias que trabalham ou outras empresas que trabalham com um produto. Quando a gente vai fornecer um produto, aí tem que ser espiral. Porque a gente não consegue, se eu tenho uma logística aqui em João Pessoa, como é que eu vou estar entregando no norte, como é que eu vou estar entregando no sul? A gente tem que ter a logística entregando aos poucos, nas cidades próximas, estados próximos. Então, quando a gente primeiro testou na parte de expandir de forma independente, a gente viu que dava para fazer, mas que seria uma expansão muito mais rápida e a gente teria um controle maior no modelo de franchise, né? Que é algo que chamou nossa atenção e que a gente consegue, dessa forma, vender a franquia, né? Um modelo já sólido, estruturado, para que outra pessoa possa operacionalizar totalmente. Claro que a gente está toda a parte de treinamento, tudo como é que funciona, e graças a Deus vem sendo esse sucesso. Aí vocês decidem expandir em janeiro de 2020. 2020. E no Aí, primeiro março, Na mês, verdade, a gente decide expandir. final de 2019, 2019, a gente formatou o modelo de franquias. Em janeiro de Janeiro 2020, a é. gente já treinou Começou 5 a- unidades. lançou, já divulgou, já começou a vender. e Treinou aí 5 dois unidades. anos depois, 2 meses depois, fecha tudo, Estourou a pandemia. pandemia. E aí? E aí, assim, primeiro eu não queria inicialmente a expansão, né? Vitor veio com a ideia, porque a Cuidar a JP, né, a nossa unidade própria, estava em crescimento, com um ótimo faturamento. A gente estava com qualidade de vida, então trabalhando, fazendo os nossos horários, podendo viajar, tendo uma empresa bem estruturada, sólida. E aí vem a questão, será que vale a pena a gente mudar isso que está dando tão certo? E a gente conversou, e eu ainda me recordo de um dia que a gente estava na praia caminhando, Vitor falando sobre a expansão mais uma vez, e eu falei assim para ele, Vitor, e se não der certo? E se a gente vender essas franquias e as pessoas não conseguirem o que a gente conseguiu aqui em João Pessoa? Eu não vou conseguir dormir à noite porque eu vou olhar assim para as pessoas, vou me sentir culpada de ter prometido algo, de ter feito as pessoas sonharem com algo que elas não conseguiram conquistar. E aí Vitor falou, Jéssica, o que estiver ao nosso alcance para que essas pessoas consigam fazer exatamente o que a gente fez e alcançarem também o sucesso como a gente alcançou, a gente vai fazer e elas irão conseguir. E aí, assim, eu confio muito nele, a gente tem uma sinergia muito boa. E aí a gente acreditou que iria dar certo e realmente implantou e fundou a franqueadora. Aí, quando foi em março, estourou a pandemia, né? Deu o boom da pandemia. E no primeiro momento a gente disse já era expansão. Mas a gente tinha vendido 5 unidades. E tinham 5 pessoas ali, né? 7, né? 5 e mais 2 depois. 5, é verdade, 5 em janeiro e 2 em fevereiro. E essas pessoas queriam abrir as suas empresas, elas tinham investido tempo, tinham investido dinheiro. E a gente estava ali e teria que entregar. Então, o que é que a gente pensou? Vamos estruturar uma formação online e vamos fazer acontecer. Naquele momento de pandemia, as outras empresas do segmento fecharam. Por quê? Porque elas acreditaram que era risco para os cuidadores e risco para os clientes. Então, elas pararam de oferecer os serviços. E nós não, o que é que a gente fez? A gente sentou e vamos montar protocolos para que a gente continue prestando assistência mesmo durante a pandemia. Então, a gente é uma empresa que cuida de pessoas e no momento da pandemia é quando as pessoas mais precisam de cuidados, principalmente pessoas idosas, porque eram pessoas mais debilitadas e que estavam falecendo mais. As pessoas idosas, quando eram acometidas pelo vírus, elas morriam, né? Muitas vezes, dificilmente as pessoas idosas no início da pandemia que pegavam o vírus conseguiam sobreviver. Principalmente com alguma comorbidade, né? Que já tinham. Exatamente. E aí a gente começou a estruturar processos. Então, processo de segurança, a gente começou a planejar processos para quando esse cuidador chegar, o que é que ele vai fazer? Tira o uniforme, toma banho, troca roupa, utiliza todos os equipamentos, os EPIs para proteção, para que eles consigam se proteger e proteger também a pessoa cuidada. Protocolos de higienização das mãos, para alimentação, para medicação. E aí foi assim o auge do nosso faturamento, porque foi a época que a gente mais cresceu enquanto unidades próprias. E a gente começou a vender franquias assim, de pessoas que entenderam, assim como a gente, que era o momento que as pessoas mais precisavam de cuidados e eles queriam levar a cuidar para as suas cidades. E aí a gente começou a expandir. Foi quando a gente gravou toda a nossa formação online e a gente pensou, tudo que a gente faz presencialmente a gente vai fazer agora online. E a gente estruturou, ainda lembro, na minha sala, assim, algo bem amador mesmo, uma telinha. E a gente tem um parceirão, que é a irmã
do Vitor, né, o Luiz, que ele nos ajuda muito. E aí, Luiz está com a gente também desde o início. Inclusive, tem uma história legal, depois eu vou contar em relação à ajuda de Luiz. E Luiz nos ajudou a gravar e montar toda essa formação e estruturar. E a gente conseguiu seguir a nossa expansão e foi só crescendo mês a mês, mês a mês. E as pessoas, quanto mais conheciam o modelo, quanto mais entendiam o impacto que a Cuidar fazia na vida das pessoas, a transformação, a geração de emprego, de renda, a mudança para melhor na vida dos empresários, na vida dos clientes, as pessoas começavam a querer mais e mais. Inclusive, a gente está em uma fase agora de inaugurar uma unidade a cada... Desde janeiro de 2023, a Cuidar inaugura uma nova unidade a cada 3 dias. A gente vem conseguindo manter essa meta, por isso essa expansão de forma tão acelerada. E sobre esse momento específico, né, da pandemia, eu acho que foi uma prova de fogo para a Cuidar. Em que sentido? A gente treinou 5 unidades a gente começou a vender e lançou, né, em janeiro de 2020. Fevereiro de 2020 a gente treinou 5 unidades. Em março treinou mais 2, foram 7. Quando acabou o treinamento, esse segundo curso de formação das unidades presenciais, uma semana depois foi aquela época que lockdown em todo canto no país, né? Então não podia sair, não podia fazer praticamente nada. E todas essas unidades que foram treinadas, nenhuma tinha inaugurado ainda. Ou seja, começou a pandemia, naquele tumulto todo, a gente tinha ainda João Pessoa e Recife, e 7 promessas de unidades vendidas, treinadas, mas que não podiam nem inaugurar, né? Porque os franqueados tinham receio, né? A gente não sabia para onde ia, então eles não queriam iniciar um negócio naquele modelo. Então, assim, a gente mostrou que tanto João Pessoa quanto Recife continuou sólido. A gente foi enquadrado como serviço essencial, não parou de funcionar em momento algum. Isso foi muito bom para o nosso ramo de negócio, onde a gente viu várias empresas, infelizmente, fechando as portas na época da pandemia. E como Jéssica falou, poucos meses depois, ainda durante a pandemia, deu um aumento muito grande da procura. Até porque a gente criou esses protocolos que Jéssica falou e a gente começou a atender pessoas com Covid, ou seja, acompanhamento hospitalar, acompanhamento residencial também, de pessoas que estavam com Covid ou que ficaram com sequela pós-Covid. E as famílias viram que havia segurança no protocolo de vocês e compraram a ideia de cara, foi isso? Sim, exatamente. E assim, não só isso, nenhuma empresa aqui em João Pessoa ofertava serviço de cuidador para acompanhamento com Covid, porque as empresas não tinham criado protocolos, né? E assim, tinham um receio. Vou atender com Covid, cuidador se contaminar. E a gente fez toda a parte de higienização, a parte de capote que tinha que utilizar, máscara, né? Todos os cuidados que a gente tinha que fazer e sabia que também estava correndo algum risco, né? Graças a Deus a gente não teve nenhum caso de cuidador que chegou a ter Covid e a óbito por conta disso, né? E assim, foi algo que foi um diferencial. E aí os próprios franqueados depois viram, não, realmente o negócio está dando certo, eles continuam lá funcionando, e aí começaram a abrir, e em junho a gente voltou, como a Jéssica falou, com esse curso de formação online, e a gente começou a vender muita franquia, e graças a Deus deu tudo certo. E aí, como é que funciona? São mais de 10.700 colaboradores, dessas 254 até essa data do podcast, né? Mais uma a cada 3 dias, daqui a pouco vocês podem saber aí. Provavelmente 300. Quando estiverem assistindo já vai estar bem mais. Já vai estar mais. Né? E aí, isso passa com certeza muito pela captação dos colaboradores, né? Qual é a formação mínima que vocês exigem? Qual é o ponto positivo nesses colaboradores? Porque, no fim de tudo, se eles não prestarem, né, um bom serviço, se vocês organizarem tudo aqui em cima e lá na ponta o serviço não chegar com qualidade, então não tem esforço de marketing, não tem nada que faça com que, né, a empresa ou um serviço se mantenha bem, pelo menos se mantenha bem. Então, como é que vocês trabalham essa parte, né, da captação dos colaboradores, a orientação também lá para os franqueados, sei lá no Rio Grande do Sul, lá em Manaus, como é que vocês fazem com que essa orientação, essa filosofia chegue para manter essa uniformidade, digamos assim, de qualidade do serviço? São 2 cuidados essenciais. Primeiro, nós também estruturamos um processo seletivo
que a gente avalia inúmeros aspectos, como, por exemplo, nós fazemos prova prática, prova teórica, entrevista, análise comportamental, análise para entender por onde esse cuidador passou, qual o histórico dele, por que ele saiu de tal local que ele trabalhou, como era o comportamento. Então, a gente faz todo um estudo prévio dessa pessoa antes de enviar para qualquer cliente e a gente tem uma formação própria da Acuidar. Então, ele precisa ter uma formação, pelo menos o curso de cuidador, concluído, um curso de cuidador de longa duração, que são cursos que também têm vivência prática. Aqui em João Pessoa, por exemplo, nós temos o curso técnico de cuidador, oferecido pela Universidade Federal da Paraíba, e é um curso bem completo. Eles têm até uma estrutura prática para formar essa pessoa de forma mais completa. E depois de tudo isso, eles ainda passam por uma formação com a nossa enfermeira de nível superior para que ela consiga avaliar quais são os pontos que ele precisa melhorar e aperfeiçoar esses pontos antes de o cuidador seguir para os domicílios. E, dessa mesma forma, a gente treina os nossos franqueados para que tudo seja repetido em cada unidade. Então, realmente, a gente chama a unidade de uma pessoa de unidade laboratório. Tudo é testado aqui antes. Então, a gente precisa testar cada etapa, cada protocolo implantado. Funcionou, deu certo, todas as franquias recebem as orientações, as instruções para seguirem nos mesmos padrões. E é isso que vem dando certo. Também temos cuidadores, né, que além do curso técnico de cuidador, alguns também têm curso de outras áreas da saúde, como técnico de enfermagem, tem profissionais graduados em enfermagem, né, nível superior, bacharel, que também querem trabalhar como cuidador, e como é uma área que envolve muito essa parte de cuidado, então tem muitos cuidadores dessa forma. E tem um dado interessante, que na Acuidar, a taxa de aprovação de cuidadores que fazem processo seletivo nas franquias como um todo varia de 10% a 20%, ou seja, a cada 10 pessoas, apenas 1 ou 2 no máximo conseguem ser aprovados no nosso processo seletivo, e aí está o diferencial, fora, claro, toda Tem um a parte de rigor, né? treinamento. Isso, tem um rigor, e fora toda a parte de treinamento específico a gente passa, não só o treinamento técnico, não é, parte de cuidado básico, que deve ser feito, mas também o treinamento comportamental, educacional. Como se comportar na casa do cliente, como se comportar em um hospital, se for acompanhar no hospital. A gente precisa entender que o cuidador vai estar na residência do cliente e nessa residência existe uma cultura e ele precisa respeitar, né? Então, muitas vezes uma associação que o cliente faz de um cuidador que não está dando certo em determinado momento, às vezes não é nem a parte técnica, principalmente vai ser relacionado ao quê? Parte comportamental, às vezes, fica no celular em vez de estar cuidando. Pode acontecer, né? Então, a gente trabalha muito para que isso não aconteça. E aí é o diferencial, aí os nossos cuidadores conseguem ter um destaque a mais, inclusive, a cuidar, né? Se posiciona como a cuidar cuidadores especializados, porque os nossos cuidadores eles têm uma aptidão técnica e comportamental diferenciada no mercado. Qual é a divisão entre cuidadores, homens e mulheres? Que a gente fica muito com a imagem da cuidadora, né? Assim, sempre tem fulana que cuidou do meu avô, né? Dona não sei quem que cuidou da minha tia quando ela estava doente e tal. Mas hoje vocês têm um equilíbrio maior assim entre homens e mulheres ou prevalece muito mulher ainda? Prevalece muito a mulher, tanto pela oferta, né, do mercado, muito mais quantidade de mulheres formadas em curso técnico de cuidador e também técnico de enfermagem superior, como também necessidade, né, dos clientes que muitas vezes preferem mulher do que homem, né? Então a gente analisa todas essas questões. Então, disparado mulher, pelo menos 90% ou mais dos cuidadores são mulheres. Agora, aí me veio agora o pensamento do seguinte, mas em determinado momento talvez seja melhor ter um homem, né? Sim. Porque às vezes, digamos, estamos tratando de um senhor Pesado, de 80 né? anos que tem ali 80, 90 quilos e que de repente uma mulher vai ter um pouco mais, né? Se não for, né, forte, vai ter um pouco mais de trabalho. Pensando Como é que nesses vocês, detalhes, né? A gente estruturou um protocolo também de avaliação do assistido. Então, hoje, o que é que a gente faz? A gente faz uma visita, tem uma pessoa, né, em cada unidade que faz uma visita para entender a necessidade de cuidados. Inclusive, a preferência da família. Então, se a família disser, olha, minha mãe tem aqui 90 quilos, é super pesada, precisa de uma cuidadora de força, mas ela não aceita cuidador homem. Então, a gente vai identificar dentro do nosso banco de talentos qual é a cuidadora mulher que conseguiria
cuidar da forma que aquela assistida merece, que ela necessita. Então, a gente estuda o perfil do assistido, entende a rotina, as necessidades, o lazer dele, como é que funciona tudo que ele precisa, e baseado nisso é que a gente escolhe os cuidadores ideais. As famílias escolhem, por exemplo, a idade do cuidador, Sim, religião, tem muito tudo, isso? tudo. Eu brinco que as famílias montam um avatar de como elas desejariam, e baseado nesse avatar a gente escolhe a cuidadora semelhante. Então elas dizem: eu gostaria de uma cuidadora do sexo feminino, que seja morena, que tenha entre 30 e 40 anos. Elas descrevem a cuidadora e a gente identifica no nosso Até banco religião, até religião. talvez para Por rezar com o idoso, se o idoso rezar, tem isso, assim, exatamente. é Tem. meio assim? Tem uma cliente nossa que Engraçado. ela era bem religiosa, né, católica, e aí ela queria que a cuidadora fosse católica. E aí quando a cuidadora chegava lá, já perguntava: lá é católica? Ela César, que ela reza o texto pra ver se é católica mesmo, ver se sabe rezar o texto. Se não fosse, ela pedia pra tirar. Que a companhia até para isso, né? É. Qual é a história mais engraçada que vocês têm, assim, em relação a essas relações que acontecem, né, ali no lar, cuidador, família? Eu sei que devem ter muitas histórias, né? Não só engraçadas, mas dramáticas, mas o que é que vocês lembram, assim, que mais marcou durante esse tempo? História que marcou, assim, não engraçada, mas eu vim até conversando com o Vitor esses dias. A gente passou na frente de um prédio, de um assistido nosso, e eu lembrei. Ele faleceu, e quando ele estava bem mal, né, ele estava internado em um hospital, e quando ele estava para ir para a UTI, antes de ir para a UTI, ele não conseguia falar mais, estava para ser entubado, mas ele ainda estava lúcido e orientado. Ele pediu ao cuidador um papel e uma caneta, e ele escreveu uma cartinha dizendo para a esposa dele agradecer a Jéssica e a Vitor por tudo que fizeram por ele, e que não esquecessem de pagar para cuidar, e agradecendo por tudo que tinha feito. Quando eu vi essa carta, assim, eu morri de chorar, sabe? Foi um momento muito emocionante para mim. Era uma pessoa muito querida que a gente cuidou por anos. E são esses pequenos gestos E que ele a se foi gente se nessa foi. oportunidade. Foi para UTI Realmente foi e pra de UTI lá e não ele voltou mais. não voltou. E a esposa dele fez questão de mostrar pra gente a carta que ele deixou. E assim, ele poderia ter deixado uma carta para os filhos, para alguém da família dele, mas não, ele deixou agradecendo a gente. Então é algo que nos mostra que tudo que a gente faz vale a pena. Que todo o trabalho que a gente desenvolve, que vai além de dinheiro, sabe? Falo muito sobre isso, que dinheiro é consequência. Então, tem pessoas que veem o nosso modelo de negócio como algo promissor, mas tem pessoas que veem só como dinheiro. É algo, a economia prateada está em alta, em 2050 serão mais de 70 milhões de idosos no Brasil, então eu vou investir em algo que vai trazer retorno financeiro, eu vou investir em uma empresa de cuidadores. Mas será que é isso que eu gosto? Mas será que eu tenho uma missão? A minha missão de vida é essa, o meu propósito? Ou eu só estou vendo dinheiro através disso? Então, tudo isso faz com que a gente reflita sobre a importância de se trabalhar com o que se gosta. Porque é trabalhando com o que se gosta que a recompensa vem. E eu acredito que vocês devem observar isso também nos candidatos a franqueados, né? Porque eles vão levar a marca da empresa de vocês adiante. E a depender do perfil, se for uma dessas pessoas que pensam talvez mais na remuneração do que no cuidado da qualidade do serviço em si, não é bom para a franqueadora, né? Então, a gente falou agora da seleção dos colaboradores, dos cuidadores, mas como digamos, essa curadoria em torno dos franqueados, né? No início, talvez, eu quero franqueado. Mas nesse ponto agora já de vocês, como é que vocês cuidam disso? Isso, a gente tem uma equipe, né? Essa foi uma parte que a gente sempre se preocupou, né, desde o início. Claro que no início a gente quer vender muito, quer vender mais, quer fazer caixa, mas a gente sempre se preocupou porque a gente, desde o início, pensou na sustentabilidade, né? Não adianta nada a gente estar vendendo franquias e depois for fechando franquias. A conta não fecha. Então, o perfil é esse. É pessoas que se identificam. Então, a gente tem muitos franqueados que
quando tem interesse em comprar uma franquia, né, no momento da negociação fala, olha, eu tenho um pai, ou eu tenho um avô, eu tenho uma Tem tia muitos casos. que precisa de cuidador, que a gente tem cuidador, ou que precisou, ou que eu mesmo cuidei, né? Então, assim, são pessoas que se identificam. Essas pessoas a gente cresce os olhos no sentido que tem perfil, né? E não só isso, também casais, muitas vezes, a gente se identifica pelo perfil da gente, né? Porque a gente vê o quê? A gente se completa não só na vida pessoal, mas também na vida profissional. Então, como a gente falou, eu sou mais corajoso e mais determinado a querer fazer, a querer expandir. Jéssica, ela é mais controladora, ela é mais metódica, né? Eu acho que sem esse meu perfil, a gente não tinha aberto nem a primeira empresa, né? Desde a primeira que Jéssica, e se não der certo? Se não der certo, a gente continua, não vai passar fome e a gente vai se reinventar, né? Da mesma forma com a franquia, se não der certo, se os franqueados não derem certo, a gente vai fazer o nosso máximo e vai dar certo. Então, se não fosse esse meu perfil, a gente não tinha tirado nenhum projeto do papel. E ao mesmo tempo, se não fosse o perfil dela metódico, bem organizado, tudo no seu lugar, eu teria virado tudo, bagunçado tudo, e também a gente não estaria onde está atualmente. Então, essa junção de perfis, né, claro, não adianta colocar perfis bagunçados, né, e pegar os defeitos e colocar para funcionar. A gente precisa pegar as qualidades de cada um, saber onde ajustar o jogo, e aí sim tudo vai dando certo. Então, quando a gente pega franqueados, ou que querem ser franqueados, que são casal e que tem um propósito nisso, a gente sabe que a chance aí é Tem mais muito de... casal entre Tem os bastante franqueados? casal. A gente tem 254 franquias, mais de franqueados são mais de 400. E de casais, desse pessoal aí de casal, acho que mais ou menos 40%, né? A gente tem 35, 40% são casais. É um número bem significativo, né? Isso. Que, haja visto aqui no mundo dos negócios, as sociedades, que a gente vê a maioria, não, né, a pessoa não tem um vínculo, né, não tem um parentesco, nada assim, né? Então, eu acho que muitos acabam se identificando, né? Comigo, com a Jéssica, vê, tem interesse e acaba vindo fazer parte da Cuidar. Tem outro ponto, assim, que eu considero essencial, tanto para o crescimento da Acuidar, como para de muitos negócios, é a implantação da cultura. Então, há alguns anos, nós implantamos uma cultura forte na Acuidar, com missão, visão, valores. Eu acho que, assim, os empresários que estão nos ouvindo nesse momento, que devem ser muitos, caso não tenham uma cultura bem estruturada dentro da sua empresa, comecem a avaliar todas as possibilidades. Porque a cultura nada mais é do que o conjunto de atitudes que os seus colaboradores irão realizar dentro da sua empresa. Então, se você tem uma empresa onde cada colaborador age da forma que ele deseja, onde não tem uma cultura bem definida, onde as pessoas não sabem aonde elas querem chegar, dificilmente a empresa irá chegar a algum lugar. Então, dentro da Cuidar, todo início de ano, a gente faz um planejamento estratégico e estrutura, analisa, reflete onde nós desejamos chegar. E baseado nisso, todo o nosso time senta junto e entende que a gente precisa fazer isso, fazer aquilo, fazer dessa forma para que a gente consiga chegar lá. Então, para 2025, a gente já planeja fazer a nossa expansão internacional. Então, nós desejamos iniciar pela Europa. Então, já estamos avaliando toda a parte de Lisboa, como seria essa expansão para Lisboa, já fazendo algumas reuniões importantes. Todo o nosso time sabe disso, então a nossa equipe já está ali sonhando. É aquela história, não adianta você imaginar, enquanto empresário, um castelo belíssimo na sua empresa, se os seus funcionários nunca visualizaram esse castelo e não sabem nem como fazer para chegar lá, nem quando chegar lá e nem se vai chegar lá. Então, deixar bem definido isso desde o primeiro momento e traçar junto com a equipe como fazer para chegar lá. É isso que a gente vem fazendo e vem dando super certo. E aí a expansão começa pela Europa e não pelos países vizinhos aqui da América do Sul, mais por conta do idioma mesmo? Mais por conta de território. Toda a expansão a gente estuda antes. Então, hoje nós utilizamos uma ferramenta de geomarketing que analisa e estuda os territórios. Então, ela diz para a gente, por exemplo, quantos mil idosos tem nessa população, quantas pessoas da classe social X, Y tem nessa população. A expansão da Acuidar, ela fica mais aquecida nesse território. Então, essa ferramenta estuda todos os dados e nos entrega relatórios para que a gente consiga avaliar e entender por onde seria mais viável acontecer para justamente não ter os fechamentos de unidades, né? E aí, estudando Lisboa, a gente identificou que tem
uma população idosa muito grande ali, e principalmente de brasileiros. Então, tem muitos brasileiros que residem lá. Então, a expansão para esse território é algo altamente atrativo e com forte potencial de crescimento. E aí, a gente já vem estudando e já tem várias pessoas interessadas em abrir unidades. Então, a gente já vem até conversando com investidores para fazer essa primeira expansão aí internacional com sucesso. E aí a gente já recebeu também proposta para vários países, né, para estar abrindo a cuidar. Mas de todos, acho que o que mais recebeu foi Portugal, principalmente Lisboa. Pelo menos aí umas Quais 5. países seriam também? A gente já recebeu proposta para estar expandindo Estados Unidos, Canadá, Tem muito brasileiro Espanha, também nos Estados Unidos, tem né? também. Espanha, mais algum? Acredito que Acho que esses. esses. Portugal, América Espanha, do Estados Sul, Unidos, Canadá. América do Sul, América do Sul não. o resto, por enquanto, não. É, por enquanto não. Entendi. E como é que funciona a divisão, né, de trabalho entre vocês? Como é que quem cuida mais da franquia, quem cuida mais da Cuidar, né? João Pessoa, que é própria. Como é que funciona isso? E aí, Vitor? A Vitor gente... é muito bom com números. Então, assim, até por ser da área da saúde, fica até pessoas que são da área da saúde não têm muita afinidade com números. Mas no caso de Vitor, ele tem. E aí, essa parte financeira da empresa, essa parte de análise de crescimento, de análise de expansão, sempre está com o Vitor. Já o meu perfil é mais voltado para a gestão de pessoas, para a comunicação. Então, eu gosto muito do marketing, da área comercial. Eu gosto muito da área de gestão de pessoas, que é a área de RH. Então, a gente se divide dessa forma. Hoje, nós conseguimos contar com um time administrativo com mais de 30 pessoas contratadas. E aí, o nosso time, cada área tem líderes. Então, por exemplo, dentro do comercial, nós temos uma liderança comercial. Marketing, uma liderança do marketing, e assim vai. E aí, hoje, nosso relacionamento é mais com os líderes. Então, eu lidero os líderes que lideram as equipes dessas áreas que eu tenho mais afinidade. Vitor já lidera os líderes das áreas que ele tem mais afinidade, que é mais a área voltada para números, para jurídico. Ele é muito bom na área jurídica. Então, tudo que tem relacionado a implantações, contratos, Vitor verifica, Vitor avalia. Eu nem olho os contratos. Quando chega alguma coisa de contrato, eu já encaminho para Vitor, porque a área dele ele gosta bastante. E aí sobra tempo para o doutor Vitor atender ali aí, na geriatria. Só para complementar, nesse caso a gente acaba ficando os dois em todas as empresas, né? Tanto João Pessoa quanto na franqueadora. Mas cada um na área que tem mais afinidade, né? Jéssica, como ela bem falou, né? Mais influenciadora, trabalha mais na parte de gestão, eu sou mais bastidor, contratos, documentos, toda a parte de formatação da franquia, inclusive da Cuidar, foi eu quem fiz no início, toda a parte de estudo, né? Na época a gente também não tinha tanto capital para poder pagar uma empresa que era, e ainda é, né, um valor alto para fazer essa formatação de franquias, então eu fui estudar, formatar. Claro que depois teve todo uma análise, né, de equipe jurídica, de equipe contábil, mas eu preparei toda essa parte de documentos. E sobre o Dr. Vitor, né, o médico que atende, né, na área de geriatria, continuo atendendo, só que com tempo bem mais restrito, né, um tempo reduzido por conta dessas demandas todas de empresa. Foi muito trabalho, né, para conseguir esse título, essa graduação. Linho, isso é interessante também, porque assim, quando a gente começou a cuidar, eu me recordo como se fosse hoje que Vitor falou assim, Jéssica, eu estudei muito para ser médico, então eu vou seguir a medicina e você vai seguir com a empresa. Então, essa empresa é para você trabalhar, eu vou lhe ajudar no que puder. Então, assim, se precisar de uma visita do médico, eu vou. Se precisar na parte financeira, que ele é muito bom realmente com gráficos, com números, com planejamento, conte comigo. Mas a empresa é para você. E começou a atender como médico, né? Se formou, enfim, foi estudar em São Paulo, geriatria, voltou. E aí começou a atender como médico, sempre foi também muito bom como médico e tinha já uma clientela. Mas quando ele começou a ver o crescimento da Cuidar, o que eu estava alcançando também financeiramente,
que ele não esperava. Eu lembro que ele disse assim, eu não imaginava nunca que você como empresária iria ganhar mais que eu como médico, porque assim, a gente que não vem assim de família mais humilde, a gente sempre imagina que médicos ganham super bem e tem um padrão de vida bem alto, enfim. Então, ele sempre imaginou que como médico ele iria ter uma receita bem maior que a minha como empresária. E aí, com um ano de empresa, ele olhou e percebeu assim, poxa, realmente eu vou trabalhar como empresário aqui junto com Jéssica e vou ficar no meio a meio. Vai ser metade medicina e metade empresa. E aos poucos, a empresa foi tomando o horário dele. Hoje ele atende como médico uma vez ao mês, que é para não deixar, porque ele disse que estudou tanto, foi um investimento de tempo, realmente, de desgaste aí. Os cabelos brancos, ele disse que Tem muitos é a pacientes também, herança. né? Que a gente acaba se apegando e o paciente também com a Isso, gente. E aí não tem como deixar totalmente. exatamente. E Uma aí, uma forma vez ao também de mês. se manter próximo, né, do saber fazer do dia a dia, não perder o tato, É, com né? certeza. Não perder o jeito, né, também de fazer. E aí, claro que a Cuidar hoje é uma referência, né, no franchising, em franquias no Brasil, pelas marcas que está alcançando, selo de qualidade da ABF, né, com destaque que eu soube agora em 2024, que são poucas empresas, até grandes franqueadoras tendo que não conseguem, né, algumas aí do top 10 aí de todos os anos, inclusive de número de franqueados, eles não conseguem um selo de qualidade em determinado ano. E vocês estão aí com esse selo, né? Estão realmente de parabéns, é algo bem, bem diferenciado. E aí eu pergunto o seguinte, a pessoa que está vendo a gente agora, que de repente tem um negócio, que tem um sonho, né, de transformar, expandir, né, talvez até por uma franquia. Qual é a dica que vocês deixam, assim, por onde começar? Não só pela experiência de vocês, como acredito que nesses 4 anos aí de expansão, nos eventos, nos networkings que vocês fazem também, né, Brasil afora ou mundo afora, vocês acabam também escutando muitas histórias e vendo palestras, enfim, de como esse mundo se move, né? Então vocês têm com certeza orientações para dar, né, para alguém que está aí querendo engatilhar um novo negócio ou talvez transformar numa franquia, né? Por onde é que a gente começa? E aí, doutor? Primeiro de tudo, precisa fazer um estudo, não é, de mercado para ver qual a melhor forma de expandir, se realmente é franquia ou de forma independente. A franquia, como eu falei, ela acaba tendo um poder muito grande relacionado a, a tempo, não é, de expansão. Claro que não acontece de forma acelerada com todas as franquias. Existem muitas questões que são envolvidas, né, tanto relacionada a território, valor de investimento total, tempo de retorno desse investimento e, como você bem falou, análise do perfil de franqueado. Por quê? Porque os franqueados, aqueles que vestem a camisa e que se sentem parte realmente da marca, eles acabam que influenciam muito na venda de outras franquias. Porque uma pessoa, quando vai comprar uma franquia, ela quer saber de outros franqueados da rede se realmente a franquia funciona, se ela entrega o que diz, o que promete, né? E se esse franqueado está feliz. Se o franqueado está feliz, ele vai falar bem e os outros e as pessoas que estão interessadas vão querer também comprar essa franquia. Isso acaba impulsionando muito rápido. Fora isso, precisa formatar todo o modelo de negócio. Às vezes a gente tem um negócio que já é pronto, bem estruturado, que já funciona bem, que tem uma boa rentabilidade, mas precisa analisar também todos os processos de trabalho, se estão bem definidos, porque a gente precisa pensar o quê? É outra pessoa que vai estar operacionalizando o negócio. Então, a gente precisa entregar tudo de forma muito detalhada, muito mastigada. A gente na Cuidar entrega até muito mais do que devia relacionada a detalhes de negócio. Então, muitas vezes o franqueado, quando chega no curso de formação, quando termina, ele diz, nossa, eu não imaginava que tinha isso tudo. Imaginava que era o quê? Eu consigo meu cliente, não é? O cliente contrata, eu contrato o cuidador, mando o cuidador e acabou. Só que existe tantos processos envolvidos, né? A gente passa isso tudo de forma detalhada, que acaba sendo um mundo de informações. E isso é todo diferencial, faz diferencial. Então, a pessoa que quer franquear o seu negócio, que quer expandir, ela precisa ter isso de forma bem estruturada, né? E, claro, o ideal é ter assessorias, ter equipes que vão estar estruturando, não só formatando, mas depois
está orientando como que deve ser feito sobre a parte de venda de franquia, sobre a parte de suporte ao franqueado, consultorias, mentorias e programas que devem ser implantados. Na Cuidar a gente tem programa de excelência, que é o PCAF, que é o Programa de Excelência e Crescimento da Cuidar Franquias, a gente tem ranqueamento das unidades, a gente tem prêmios, convenções, encontros, software próprio, café com franqueados, uma série de programas que acabam agregando valor, entregando mais do que o franqueado espera e, consequentemente, sendo fatores importantes para o sucesso da rede. E como é que funciona a questão da remuneração dos cuidadores, né? E os modelos que vocês têm hoje em dia de trabalho? Porque eu acredito que não é só aquele cuidador que fica ali 24 horas ou revezando com outro. Vocês têm assistências variadas, não é isso? Isso. A gente tanto oferece assistências por plantões, que são aqueles avulsos, como também os contínuos. Então, digamos que a família precisou de um cuidado só para o sábado. Aí a Cuidar oferece. A família precisou de um cuidado domingo a domingo, o mês inteiro. A família também oferece. Então, são os planos personalizados de acordo com a necessidade do assistido. E a nossa contratação dos prestadores, porque assim, a família ela não vai se preocupar com contratação. A família contrata a Cuidar e todas as questões trabalhistas, todas as preocupações em relação a como contratar, pagamentos, tudo da equipe fica de responsabilidade da empresa. E a empresa contrata esses prestadores, tanto por MEI, que são os microempreendedores individuais, ou seletistas, dependendo do tipo de escala que ele for desenvolver dentro da empresa. E aí não é só para cuidar de idoso, né? E até criança entra. Exatamente. Cuida de crianças, cuida de pessoas com limitações, cuida de pessoas em pós-operatório. Então, mulheres que ganharam bebê e precisam daqueles cuidados no pós-parto, cuidados com os bebês, mulheres que passaram por alguma cirurgia plástica, ou homem também, cirurgias eletivas, enfim. Então, seja qual for a necessidade de cuidados, a nossa equipe está pronta para cuidar. Pessoas com deficiência, né, também. Inclusive, esse ano, relacionado a cuidadores de criança, a gente teve um aumento significativo da quantidade de assistências realizadas, principalmente de crianças com autismo, né? Então, acompanhamento tanto no domicílio, quanto acompanhamento também nas escolas, já que dependendo do grau de autismo, às vezes é necessário, né, que tenha um cuidador, um acompanhante com essa criança até durante os momentos de aula. E aí, já chegando perto do final da nossa conversa, eu descobri também que vocês gostaram tanto, né, do franchising que abriram agora uma outra franquia. Né? Que franquia é essa e como é que ela vai funcionar? A gente lançou no meio do ano, na feira da ABF, que é a Associação Brasileira de Franchise, a maior feira de franquias do mundo, a Dona Help. Dona Help é uma empresa que presta serviço de limpeza, tanto residencial quanto empresarial, também relacionado à parte de pós-obra. E fora a limpeza tem outros serviços agregados, como parte de motorista, jardineiro, piscineiro, toda a parte de serviço que precisa no domicílio também. Resolver os problemas da gente. Exatamente. E aí a gente pegou o know-how que já tinha relacionado à prestação de serviços, só que era de cuidador, é de cuidador, e a gente trouxe esse know-how e agora a gente também tem uma empresa que presta serviço relacionado à limpeza. Pensando também em questões relacionadas a cuidado, conforto, bem-estar, porque a gente sabe que um ambiente limpo é um ambiente que acaba trazendo também todos esses sentimentos para a pessoa, principalmente pessoas que têm compulsão por limpeza, como Jéssica, por exemplo. Qualidade de vida, né? A gente fala em qualidade de vida a todo instante. Então, a Cuidar e a Dona Help, elas trabalham juntas. Uma cuidando das pessoas e a outra cuidando dos lares das pessoas. Então, vem com essa proposta. Já encontraram um negócio agregado aí para expandir o grupo. Gente, que bacana conversar com vocês. Muito bom. Tenho certeza que o pessoal que está vendo aí tirou bons aprendizados. Serviu de inspiração para quem está pensando, eu entro ou não entro nesse negócio? Eu vou ou não vou? Eu pego ou não pego o empréstimo? Né? Franquia ou não? Né? Vou franquear agora ou depois? Então, essas experiências trazem reflexões que vão entrando na mente do empreendedor e com certeza auxiliam bastante.
Muito bom saber, né, que a empresa de vocês é daqui, genuinamente paraibana, com esse destaque, por enquanto, nacional, né, e agora internacional, né, com os planos aí. Desejo toda a sorte do mundo para vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui, né, falando sobre a nossa história. Acredito que somos pessoas jovens ainda e que sempre teve o desejo de mudar vidas, de transformar vidas. E eu acredito que é através dessa transformação que vem o reconhecimento, que vem o nosso crescimento profissional. Esses dias saiu uma matéria contando a minha história. E nessa matéria surgiram vários comentários, né? Bons, outros nem tanto. E um dos comentários falava assim: o que é que tem de bonito nisso? É uma pessoa que cobra milhões e por isso fatura milhões. Cobra milhões para cuidar de pessoas e por isso fatura milhões. E eu fui lá e respondi para ela. Eu disse: não precisa você cobrar milhões, precisa você cuidar de milhões. Então hoje nós temos a honra de cuidar de milhões de pessoas. E é através desse cuidado que a gente vem sendo reconhecido. E que bom que as pessoas agora estão preocupadas em oferecer o cuidado que as pessoas merecem. Porque até então, chegar na terceira idade significava, muitas vezes, parar em instituições de longa permanência e ficar longe da sua família. E hoje poder contar com empresas especializadas, onde as pessoas ficam no conforto do seu lar, ao lado de quem ama, faz toda a diferença. Então, que bom que a gente está sendo reconhecido por isso, né, Vitor? Com certeza. Plínio, gostaria de agradecer também, tá? E deixar um recado, né, para as pessoas que têm vontade de empreender. Na verdade, eu sempre digo que as pessoas existem dois caminhos. Uma é ser seletista, né, CLT, carteira assinada, ou fazer um concurso público e ter a sua estabilidade. E outra é empreender e aí ter desafios, não ter nada de estabilidade, mas também ao mesmo tempo ser muito prazeroso. E quando você empreende, se quiser expandir, ou franchise, ou de forma independente. Então, é um caminho que quando a gente começa, quando gosta e quando vai dando certo, não tem volta. Né? Eu não me vejo mais como um seletista, não me vejo mais fazendo um concurso público. E para quem tem vontade, está na dúvida, meu conselho é que vá em frente, né? Estruture bem, trace suas metas, fé em Deus, né? Orar, colocar nos seus planos e com certeza tudo isso vai dar certo. Espero que a nossa conversa aqui tenha surtido efeito, que o pessoal possa gostar, né? E trazer aí, quem sabe, alguns insights interessantes, tá? Para quem tem vontade de empreender ou tem vontade de expandir o seu negócio. Muito obrigado, sucesso sempre. Obrigado. É isso, a gente encerra aqui mais uma conversa do nosso Mercado em Movimento. Né? Gostei demais e com certeza você também gostou. E a gente vai estar por aqui, trazendo novidades, trazendo mais entrevistas, mais histórias instigantes que vão te inspirar. Obrigado.